Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas que vão falar do tema da educação em saúde para adolescentes, mas com um conteúdo muito interessante. A doutora Fernanda de Moraes Ferreira, que é professora associada ao Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora da área de odontopediatria do programa de pós-graduação em odontologia da mesma universidade e líder do grupo de pesquisa também da universidade, o grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, Letramento em Saúde Bucal, é uma das nossas convidadas. E a outra convidada é a doutora Ana Luísa Pérez Baldiotti, que é cirurgiã dentista, formada pela Universidade Federal Fluminense, é especialista em saúde coletiva e tem mestrado e doutorado em odontopediatria, também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ela é pós-doutoranda na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, onde desenvolve pesquisa na área de saúde pública e odontopediatria, com foco em hesitação em relação ao flúor, tomada de decisão dos pais sobre cuidados preventivos e letramento em saúde. Gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas! Tudo ótimo. Obrigada, Helena, obrigada pelo convite. Queria inicialmente cumprimentar todos os ouvintes aqui da Rebraus e dizer que para a gente é um prazer enorme estar aqui hoje com a oportunidade de conversar com vocês sobre essa temática, né, que nos é tão cara. Então, obrigada de novo pelo convite. Helena, obrigada também pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Maravilha, gente. Pois vamos partir aqui para o nosso trabalho. Eu vou começar com você, Fernanda. De onde é que surgiu a ideia desse projeto de vocês? Acho que é importante a gente contextualizar que a ideia desse projeto ela surgiu na época pós-pandemia, né? Quando ficou ainda mais evidente como que a internet passou a ocupar um papel central, digamos assim, na forma como as pessoas buscam e gerenciam informações sobre saúde. Então, durante esse período pandêmico, a gente viu uma ampliação do uso das plataformas digitais para temas relacionados à saúde de uma maneira geral, mas também o crescimento do que a gente convencionou chamar de infodemia, né? Que seria um excesso de informações circulando e muitas vezes acompanhado de desinformação e de fake news. Então, esse cenário ele torna especialmente preocupante quando a gente pensa nos nossos adolescentes, porque eles são extremamente expostos a esse ambiente digital, eles são nativos digitais, não passam muitas horas conectadas e frequentemente eles recorrem à internet e às redes sociais para buscar informações, inclusive informações sobre a saúde. E, ao mesmo tempo, eles nem sempre têm ferramentas para avaliar de uma forma mais crítica a confiabilidade desses conteúdos que eles estão consumindo. Né? Então surgiu uma preocupação importante: como que a gente poderia ajudar esses adolescentes a navegar nesse ambiente de uma forma mais segura e mais crítica? E foi nesse contexto que a gente pensou na produção de vídeos educativos, usando uma linguagem que fosse próxima da realidade desses adolescentes e um formato com o qual eles já estão familiarizados. Então, a ideia era a gente aproximar a informação científica da forma como os adolescentes consomem o conteúdo hoje em dia, né? E o desenvolvimento dos vídeos, ela foi a primeira etapa, na verdade, de um ensaio randomizado em que um grupo de adolescentes recebeu vídeos voltados para a identificação de fake news em saúde, enquanto o outro grupo, que foi o nosso grupo controle, recebeu vídeos sobre saúde de uma maneira geral. E o objetivo desse estudo maior, que é o ensaio, foi avaliar se essas intervenções, ou seja, a exposição a esses vídeos, ela poderia melhorar tanto a capacidade de identificar fake news, quanto o nível de letramento digital em saúde desses adolescentes. E além dessa historinha que eu estou contando aqui agora, né, eu acho que esse estudo ele acompanha a evolução das pesquisas em literacia em saúde no Brasil. E ele dialoga com o estágio atual mesmo dessa área. Então, por exemplo, o nosso grupo de pesquisa de letramento em saúde bucal, ele vem trabalhando há algum tempo nessa temática. A gente começou primeiro validando instrumentos para mensurar o letramento em saúde bucal em diferentes públicos, e depois a gente avançou para estudos que buscavam conhecer os níveis mesmo de literácia da população, fatores que estavam associados aos níveis de literácia e os impactos, né, desse literácia ou do letramento na saúde bucal.
E mais recentemente, a gente tem investido no desenvolvimento de avaliações de intervenção voltadas para melhorar o nível de literacia em saúde da nossa população. Porque uma vez que a gente diagnosticou que a grande maioria da população realmente tem níveis que a gente considera baixos ou insuficientes, né, de letramento em saúde, então a ideia era que a gente conseguisse de alguma forma trabalhar para melhorar isso. E a gente está tentando, então, encontrar intervenções que funcionem na prática, né? E que consigam dar mais autonomia para a nossa população. Então, acho que o projeto ele representa também esse avanço, então, de sair do diagnóstico e caminhar em direção a estratégias práticas de promoção da saúde, passando pelo conceito do letramento em saúde. Certo, certo. É um grupo tão apaixonante, né? Não Adolescente é uma é? coisa, né, muito bacana. Muito. E Ana, vou para você agora. A Fernanda falou sobre a utilização, por muito tempo, né, pelos adolescentes, das mídias e tudo mais. Por que que os adolescentes são um público assim tão importante quando a gente fala de fake news em saúde? Eu acho que é importante a gente lembrar, né, que os adolescentes de 2026 são muito diferentes dos adolescentes de quando, bom, eu era adolescente no início dos anos 2000. Nós estamos falando, né, da geração Z, da geração Alpha, são pessoas que eles nasceram no mundo conectado, né? Então, são pessoas que usam a internet rotineiramente, que faz parte, né, de como eles se conectam com as pessoas, de como os relacionamentos interpessoais funcionam para essa geração, até independente de classe social. Então, é uma geração que tem muito acesso a informações, muitas vezes sem supervisão, apesar, né, da gente saber, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que, teoricamente, um adolescente só deveria poder ter uma rede social de forma, né, supervisionada a partir dos 13 anos de idade, mas a gente sabe que muitas vezes antes mesmo dessa idade, nós temos adolescentes que já possuem redes sociais e que utilizam mesmo das tecnologias da informação como um apêndice da vida do corpo, né? Nosso celular é muitas vezes um apêndice de nós mesmos. Só que, apesar deles usarem as tecnologias da informação de forma funcional, muito bem feita, eles têm as habilidades técnicas para utilizar das tecnologias, a gente está falando de uma etapa de desenvolvimento que eles ainda estão desenvolvendo personalidade, eles ainda muitas vezes não desenvolveram um pensamento crítico. Então, num mundo que dentro das redes sociais, da internet de uma forma geral, a gente tem tanta informação, muitas delas sem qualidade, muitas delas fake news, a gente está falando de um público que está exposto a notícias falsas e que muitas vezes não tem ainda a habilidade crítica de reconhecer o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. E quando a gente começou, né, esse projeto, já existiam revisões sistemáticas com meta-análise, então, assim, né, estudos robustos que mostravam que adolescentes que tinham maiores níveis de letramento digital em saúde, que eles tomavam decisões melhores em relação à sua própria saúde. Então, percebemos que era um grupo que estava exposto a notícias falsas, a fake news, e que muitas vezes talvez não teriam as ferramentas para lidar com aquelas informações. Além disso, nós, né, eu, professor Fernando, nós somos odontopediatras e a gente percebe que existem muitos estudos, por exemplo, não sobre essa temática, mas estudos de uma forma geral com crianças, nós temos estudos com adultos, mas a população de adolescentes, que eles estão nessa etapa de uma transição e de muita mudança, né, esse momento da adolescência, para vários tópicos dentro da ciência, é um grupo que acaba, às vezes, ficando levemente de escanteio. Então, assim, já existiam intervenções com uma ideia, às vezes, um pouco semelhante à nossa, mas que tinham sido feitas para a população adulta, por exemplo. Mas não existia, assim, na literatura, nenhum trabalho para empoderar adolescentes a tomar melhores decisões relacionadas à saúde a partir de informações na internet que fosse direcionado para adolescentes. Então, isso foi uma coisa que nos chamou bastante atenção e que fez a gente querer ainda mais trabalhar com essa população. Muito legal, muito legal. E, bom, alguns ouvintes nossos sabem
o que que é um letramento digital em saúde, Fernanda, mas muitos não, que estão nos ouvindo agora. Então, diz para a gente o que que é o letramento digital em saúde e por que que ele importa na prática. Bom, então quando a gente pensa no conceito de letramento em saúde, a gente estaria falando de um conceito que engloba desde a capacidade da pessoa de buscar informações em saúde, de compreender essas informações, avaliar essas informações e trazer isso para a prática, né? Saber usar essas informações em saúde para gerenciar melhor a sua própria saúde. E quando a gente fala em letramento digital em saúde, a gente estaria ampliando esse conceito ou restringindo, não sei, para o ambiente digital, né? Então seria você conseguir buscar, compreender, avaliar essas informações de saúde encontradas em ambiente digital para gerenciar a sua própria saúde. Isso, na prática, significa saber onde no ambiente digital procurar pelas informações em saúde, reconhecer se uma informação ela tem base científica, se a fonte ela é confiável, se aquele conteúdo ele pode realmente ser aplicado à vida individual, né, daquela pessoa, à vida real. E, além disso, de saber navegar por sistemas de saúde online. Então, por exemplo, de saber se localizar num site de saúde, de conseguir marcar uma consulta, marcar um exame, coisas do tipo. E isso importa porque hoje em dia muitas das decisões relacionadas à saúde, elas começam justamente através de uma busca online, né? Então, ter esse letramento, ele ajuda a evitar, por exemplo, que decisões em saúde sejam guiadas por desinformação, que se cause, por exemplo, medos desnecessários advindos de notícias falsas ou de fake news, que se façam escolhas arriscadas, né, relacionadas à saúde, e ao mesmo tempo ele facilita o engajamento do indivíduo na tomada de decisões compartilhadas e na autorresponsabilização pela própria saúde. Então, assim, não é só ser capaz de ler uma notícia de saúde na internet, né? Mas de avaliar o quanto dessa notícia traz informação confiável, informação útil e como eu posso aplicar isso na minha própria vida. Então, é mais nesse sentido. Legal. E a gente adulto e mais velhos, como eu, por exemplo, a gente às vezes tem dificuldades mesmo de circular. Você sabe que eu fui marcar uma teleconsulta para o meu marido ontem e a teleconsulta era informatizada. Aí era um site que primeiro tinha um aplicativo, aí no aplicativo você já agendava, depois que você agendava, você tinha uns espaços lá para anexar documentos, arquivos, imagens, e eu fiquei lá, sabe, Matuta, eu acho que eu demorei o dobro do que um adolescente demoraria. Consegui fazer, entendeu? Mas demorei. Porque realmente você de repente, a coisa é feita pensando que você sabe. E muitos sabem, mas outros, principalmente o grupo de seniors, não necessariamente não consegue transitar tão facilmente, né? Talvez até a gente tenha que ampliar, né, assim, o conceito de que já existe atualmente das instituições letradas em saúde, de que são, por exemplo, hospitais, faculdades, escolas que facilitam a circulação do usuário, né, para o ambiente digital. Então, a gente ter ambientes digitais também, amigos do letramento em saúde que sejam mais intuitivos, né, e mais fáceis de lidar para todo mundo, não só para o público que já é um nativo digital, né? Isso é uma coisa interessante que você acabou de falar. Gente, navegação digital, né? É. Ana, bom, a Fernanda estava falando do letramento digital, a gente sabe que tem várias mídias, né, digitais para serem utilizadas com proposta educativa, né? Vocês decidiram usar vídeos. Por quê? Sim. Então, a gente queria alguma forma de chamar a atenção desses adolescentes, alguma forma de engajar com essa faixa etária. E que é uma faixa etária que está passando por muitas mudanças e que muitas vezes poderia ser que quando chegássemos até eles e explicássemos o estudo, talvez eles fossem achar que era chato, que não era interessante, que não era uma coisa que seria talvez divertida deles fazerem. E queríamos que essa pesquisa também gerasse algum produto técnico, né, depois. Então, quando fomos avaliando quais seriam as possibilidades de entregar essa intervenção, veio essa ideia de fazer os vídeos que são produtos que são fáceis de consumir, fáceis de serem compartilhados, até porque a gente estabeleceu que
O máximo de tempo que cada vídeo poderia ter era 3 minutos, porque mais do que isso, a gente corria o risco dos adolescentes não assistirem até o fim, ou de pular só para o final. Então, nós queríamos, né, uma intervenção que fosse fácil de ser assistida, que fosse fácil de ser compartilhada, que tivesse aquele formato vertical, bem de rede social. Então, foi por isso que nós escolhemos esse formato, porque é uma faixa etária que está muito engajada em TikTok, Instagram. Então, foram os motivos que levaram a gente a optar por fazer vídeos educativos. Eles estão disponíveis já? Ou só estão limitados dentro do estudo ainda? Eles ainda estão limitados dentro do nosso acesso, mas a gente está na expectativa de que em breve a gente possa compartilhar, porque como a gente ainda tem resultados da pesquisa que não foram publicados, e sendo ainda os resultados principais do teste da efetividade desses vídeos, a gente ainda não pôde compartilhar. Porém, acredito que nos próximos meses a gente vai ter esse trabalho publicado, e aí a gente pretende tornar esses vídeos disponíveis nas redes sociais, né, da odontopediatria, da UFMG, e a partir daí a gente vai poder ir compartilhando de forma mais livre, e dessa forma o nosso produto técnico vai conseguir chegar a mais pessoas, que é nosso objetivo. Legal, aí vocês vêm de novo, vocês duas. Vocês vêm de Eu vou novo aqui, adorar. com os vídeos já Combinado, combinado. especializados. Combinado. Ana, me diz uma coisa, e na criação, como é que foi o processo dessa criação de vídeos? Os adolescentes participaram? Como é que vocês operacionalizaram isso? Então, olha, eu preciso dizer que é muito mais difícil criar um vídeo desse tipo do que eu imaginei que seria, porque a gente queria fazer um vídeo que fosse baseado em uma metodologia robusta, que realmente entregasse o conteúdo que a gente estava, que o nosso objetivo era integrar. Então, nós fomos atrás para ver o que era, qual tipo de metodologia que a gente tinha para tecnologias educacionais. E eu achei um livro que chama Tecnologias Educacionais em Foco, que as autoras chamam Teixeira e Mota. Esse livro foi publicado em 2011. E ele dá um passo a passo de como fazer uma validação de uma tecnologia educacional, só que não são tecnologias assim no formato de mídia. Então, assim, como validar um panfleto, um pôster, uma cartilha. Só que a partir dessa metodologia, a gente encontrou um trabalho na literatura que já tinha adaptado essa metodologia para uma tecnologia audiovisual. Então, a gente seguiu, a gente, né, teve que fazer adaptações por causa de ser uma tecnologia audiovisual, mas a gente seguiu essa metodologia que foi proposta por Teixeira e Mota, e nós montamos um fluxograma de 10 etapas para a gente desenvolver esses vídeos, que começa desde a revisão de literatura e da escrita do roteiro até a fase final, que é de ter os vídeos prontos e editados. E ao longo desse processo, a gente contou com adolescentes e com experts na área, para que a gente pudesse ter certeza que aquele vídeo era atrativo para aquela população e que, ao mesmo tempo, que a gente estava com o conteúdo adequado para passar a informação que a gente queria. Então, assim, tudo, né? Sempre a gente começa com a revisão de literatura, e aí nós escrevemos os roteiros, então foram 12 roteiros, porque nós fizemos, né, 6 vídeos que eram o que depois viraria o grupo experimental, então, que era de como identificar fake news, como fazer buscas de informação de saúde na internet, em plataformas seguras, e fizemos outros 6 vídeos que eram direcionados para o grupo controle, e que era sobre informações de saúde de uma forma geral. Em relação aos vídeos de fake news, a gente tinha muita clareza de quais eram os tópicos e a sequência que a gente queria abordar, porque a gente seguiu um documento do Medline Plus de como fazer a identificação de fake news na internet. Então, a gente meio que sabia quais eram os tópicos que eram. Agora, em relação aos vídeos do Grupo Controle, deu mais trabalho, e eu acho que
é bem interessante, né? Porque num estudo clínico, num estudo que a gente está testando algo, a gente sempre tem que ter muito cuidado com o grupo controle. E o grupo controle realmente, às vezes, parecia que dava mais trabalho do que o grupo intervenção, porque a gente precisava criar vídeos que fossem atrativos para eles, tipo assim, uma temática que eles quisessem escutar. Porque os vídeos de fake news a gente sabia o que a gente queria falar, mas quais seriam os temas de saúde que adolescentes entre 13 e 18 anos iriam querer assistir? Então, nós fomos conversar com adolescentes do nosso convívio e descobrir, assim, qual seria um tema que seria interessante para você. E aí eles falaram, né, sobre piercings na região da face, da boca, até sobre maloclusão, a necessidade, né, de pôr aparelho ou não. Então a gente foi estabelecendo, né, quais seriam os tópicos de cada vídeo. A partir daí escrevemos os roteiros, e aí os roteiros foram avaliados por adolescentes, e os roteiros também foram avaliados por especialistas na área de letramento. Foram avaliados também o que a gente já pensava, porque no roteiro a gente já tinha qual imagem que vai ser inserida em qual parte do vídeo, qual efeito, qual cor. Então também tinha uma pessoa que era especialista em design, a gente tinha uma pedagoga junto. Então o roteiro passou por 10 adolescentes e passou por 10 especialistas que avaliaram esses 12 roteiros. A gente fez as modificações no roteiro, e aí a gente chegou no roteiro final. Com o roteiro final, nós fizemos a gravação dos vídeos. Os vídeos foram para a etapa de edição, que foi feito por um profissional do audiovisual. Com os vídeos prontos, a gente foi para a etapa de validação dos vídeos, porque a gente já tinha validado o roteiro. Então, validamos os vídeos, eles passaram novamente pelos 10 adolescentes e pelos 10 profissionais especialistas. A gente fez mais modificações em cima desse vídeo. E quando a gente fala que ele passou por avaliação, a gente tinha instrumentos, então também tinha uma parte quantitativa de avaliar se a fala de quem estava passando as informações do vídeo estava adequada, se o tempo estava bom, se a clareza das informações estava de forma que os adolescentes conseguissem entender a linguagem, como também a gente fez entrevistas. Então, a gente também tinha a parte qualitativa, em que os adolescentes e os especialistas falavam o que poderia melhorar, e a gente tentava também tirar essas informações para conseguir fazer as modificações nos vídeos, e aí a gente teve os produtos finais, né? Então, foi um processo que demorou um determinado tempo, mas que no final valeu a pena, porque a gente viu que o produto ficou bem interessante. Bem pouco laborioso, né? Bem pouquinho, né? Pouquíssimo, foi bem tranquilo. Bem tranquilo. Fernanda, ela já adiantou um pouco sobre os roteiros e os interesses dos adolescentes. Fala um pouquinho mais do tema dos vídeos, assim, e o que vocês queriam ensinar exatamente, Fernanda? Então sim, acho que a Ana adiantou um pouquinho, né? A gente tinha 2 grupos de vídeos, um que era destinado ao nosso grupo que a gente chamava de intervenção, nesse ensaio randomizado, e o outro que era do grupo controle. Então, os vídeos que seriam apresentados para o nosso grupo de intervenção, eles abordavam temas relacionados à identificação de fake news em saúde e à busca segura por informações de saúde online. Nesses vídeos, a gente trabalhou questões como o que é fake news, por que ela é criada, como identificar sinais de desinformação num conteúdo online, como avaliar a qualidade da informação num conteúdo online, e, por exemplo, como reconhecer fontes confiáveis. E aí o último vídeo era sempre um vídeo de retomada, onde a gente fazia tipo um resuminho de tudo que tinha sido abordado nos vídeos anteriores. E o objetivo desses vídeos era de ensinar estratégias práticas para que esses adolescentes conseguissem desenvolver autonomia e senso crítico diante dos conteúdos que eles veem e são expostos diariamente na internet sobre saúde. Já os vídeos do grupo controle, então, porque a gente precisava que o grupo controle também fosse exposto a uma metodologia parecida, mas com outro conteúdo, né? Para a gente avaliar no final como seria o desempenho desses adolescentes em relação
busca de informações na internet. Então a gente pensou, bom, vamos aproveitar essa oportunidade, já que a gente vai ter que oferecer a esse grupo controle algum vídeo também, para trabalhar questões de educação e saúde, né? De uma maneira geral. Então vamos pensar temáticas que sejam de interesse específico dessa faixa etária. E como a Ana já adiantou, a gente conversou com adolescentes do nosso convívio, com adolescentes que a gente tinha um contato mais próximo nas nossas clínicas, e a gente identificou alguns pontos para serem trabalhados. Então, dentro da própria questão saúde bucal especificamente, a gente trabalhou cárie dentária e maloclusão, que é o problema de oclusão, né? Assim, de necessidade de dentes tortos, necessidade de uso de aparelho, que a gente percebeu que são demandas importantes para essa faixa etária, inclusive porque representam uma demanda estética. Mas a gente teve também um vídeo específico abordando bullying, um outro vídeo que a gente trabalhou as ISTs, ou as infecções sexualmente transmissíveis, que a gente traduziu no título do vídeo como doenças transmitidas pelo beijo. Trabalhamos em um outro vídeo sobre cigarros eletrônicos, que a gente acha que também é uma temática bastante atual para essa faixa etária. E a questão dos piercings, né, bucais e faciais, que a gente também percebeu que era de interesse desse público. O objetivo era, além da gente de funcionar, né, como um grupo controle para a intervenção que a gente estava testando, de trabalhar a educação em saúde, comunicando de uma forma eficaz informações sobre condições de saúde bucal e geral que são frequentemente encontradas e, enfim, de interesse mesmo nessa faixa etária. Então, acho que Legal, é bem isso. palpitantes os temas, bem palpitantes os temas. E, Ana, e como é que vocês sabem que Uhum. esses vídeos realmente funcionam? Então, Pergunta a gente, fácil. é facinha essa, mas assim, a gente sabe que funcionou porque a gente testou. E assim, nós fizemos um ensaio randomizado por cluster com 2 braços simples cego. Quando a gente fala assim, né, um nome enorme, fala que a gente fez um ensaio, nós né, distribuímos, igual a gente vem explicando, né, esses vídeos. Um grupo de adolescentes recebia um tipo de vídeo, outro grupo recebia outro tipo de vídeo. Eles faziam algumas atividades e a gente comparava. De forma bem simples é isso. Mas então a gente sabe que funcionou porque a gente testou a efetividade desses vídeos dentro dos 3 objetivos que o estudo tinha. Então, assim, a gente queria saber se os vídeos de fake news era capaz de aprimorar a capacidade dos adolescentes na identificação de notícias falsas relacionadas à saúde na internet. A gente queria saber se ajudaria os adolescentes a fazerem buscas mais seguras em relação à saúde na internet. Então, se os lugares de onde ele estava tirando a informação, se tinha referência, se eram de órgãos sérios. E a gente queria também, né, de forma secundária, tentar dar uma melhorada no letramento digital em saúde dessa população. E a gente sabe que funcionou porque a gente testou e os resultados foram muito positivos. Foram positivos, na verdade, para os 3 objetivos que a gente tinha. Então, a gente viu que o grupo intervenção, por exemplo, eles identificavam eles tiveram uma maior taxa de identificação de notícias falsas, tipo 9% a mais do que o grupo controle. A gente viu que quem era do grupo, né, que recebia os vídeos de fake news, que eles buscavam informações de qualidade, assim, 5% mais do que o do grupo intervenção, buscava 5% mais do que o grupo controle. E a gente percebeu um aumento do nível de letramento digital em saúde nos 2 grupos. Então, isso foi muito interessante. E foi muito trabalhoso, né? A gente vê que nós estamos falando de um projeto que foram mais de 4 anos, né? Porque foi uma pesquisa de todo um doutorado, né? E quando a gente, depois de tanta dedicação, a gente vê que a proposta funcionou, muito. A gente vem, claro, várias outras perguntas na cabeça e várias outras possibilidades de pesquisa que a gente quer fazer, mas é muito gratificante e esperançoso a possibilidade da gente utilizar da internet e das tecnologias como uma ferramenta de saúde, né? Acho que é isso. É horrível quando a gente faz o doutorado e morre na praia, né? Aí pelo menos você conseguiu resultados palpáveis
Isso é bom demais. Eu tenho alunos, às vezes, que as nossas teses não dá para encontrar o que a gente esperava e eles ficam tudo frustrados. Eu digo, gente, se a gente soubesse que ia ser positivo, a gente nem fazia a pesquisa, né? É um tiro no escuro, né? Às vezes dá, às vezes não dá, mas aponta novas estratégias para a gente em estudos futuros, né? Todo resultado é um resultado importante, né? E até mesmo quando não funciona, para ninguém, né, replicar aquele trabalho e vai dar um novo direcionamento para a gente. Novas perguntas de pesquisa, como você disse. Mas a gente, quando a gente cria uma hipótese, a gente acredita que vai dar certo, né? E é bem gostoso quando essa hipótese confirma, não vou mentir. Certeza. Certeza. Bom, você falou dos resultados positivos, né? E aí eu Uhum. queria perguntar para você assim, o que que mais surpreendeu vocês mesmos? Ainda com você, Ana, o que que mais surpreendeu? Eu acho que eu consigo pensar assim em três tópicos que eu acredito que foram surpresas. Eu acho que o primeiro foi o engajamento dos adolescentes assim na pesquisa, porque claro que sempre vai ter um ou outro, porque a gente está falando de uma pesquisa com 433 adolescentes, né, para a etapa do ensaio randomizado. No desenvolvimento do vídeo foram 10 adolescentes, mas quando a gente testa esses vídeos foram 433 adolescentes. Então, claro que tem alguns que não ligavam muito e que a gente via que estavam fazendo mesmo porque a gente tinha pedido, mas ao mesmo tempo tinham vários adolescentes assim que ficavam muito empolgados e que ficavam no dia que viam que a gente estava na escola, que era onde a gente foi, né, fazer a coleta de dados, eles ficavam super animados e vinham conversar com a gente falando que tinham visto os vídeos. É, Às vezes nós enviávamos os vídeos, né, via WhatsApp e muitos respondiam do jeitinho deles, né? Mandava figurinha. Então, assim, era muito interessante ver que eles estavam empolgados e eles achavam legal o fato de que eles estavam fazendo parte de uma pesquisa. Eles, desde a da etapa assim, de assinarem o termo de assentimento, né? Porque os pais primeiros autorizam, né, com o termo de consentimento, até eles, quando eu falava assim, eu preciso que você concorde. Quando eles viam que eles tinham que assinar, colocar o nome deles e falar que eles estavam de acordo, eles já se sentiam assim, nossa, a minha palavra importa, o que eu quero importa, né? Porque às vezes quando você tem 13 anos, talvez foi a primeira vez que eles assinaram um documento, né, por eles mesmos. Então aquilo eles já achavam interessante. Então, eu acho que o primeiro ponto que me surpreendeu foi a empolgação dos adolescentes. O segundo ponto, eu acho que foi quando a gente teve o relato de um adolescente. É, Teve um participante que ele era do grupo controle, então ele recebia os vídeos relacionados à saúde e aos temas, né, vivenciados naquela faixa etária. E a gente não estava conseguindo fazer porque a gente tinha, né, o primeiro momento, né, que a gente chama de baseline, e a gente tinha que ter o segundo momento. E eu não estava conseguindo achar esse adolescente para fazer o segundo momento, indo na escola várias vezes, e ele estava faltando muito. Quando eu consegui achá-lo e pedir para ele fazer, né, a atividade avaliativa, aí ele falou: Nossa, tia, se eu tivesse visto seu vídeo antes, eu não tinha perdido tanto dia de aula. E aí ele veio me contar que ele estava no hospital, ele colocou um piercing na região da sobrancelha e o lugar que ele colocou, né, que fez o procedimento, não era um lugar muito adequado, e ele pegou uma infecção muito séria, e ele ficou no hospital muito tempo. E aí ele falou assim, nossa, se eu tivesse visto seu vídeo, eu não tinha colocado esse piercing, não tinha passado por isso tudo. Então, ver que, assim, nossa, os temas que a gente escolheu realmente são sobre tópicos que iam influenciar, talvez, no dia a dia daquela população. Isso foi muito interessante. E a terceira coisa que me surpreendeu, e que depois a gente entendeu, e hoje a gente percebe que faz sentido, já é mais relacionado, assim, aos nossos resultados, foi quando a gente viu que a gente teve uma melhora do nível de letramento digital em saúde dos dois grupos. Porque, inicialmente, a gente pensou que o grupo de intervenção, o grupo que via os vídeos de fake news ia ter uma melhora. E inicialmente era essa a nossa hipótese. A gente percebeu que, por mais que por mais que o grupo de intervenção melhorou mais do que o grupo controle, os dois grupos melhoraram. E aí, inicialmente, eu fiquei assim, uai, mas, né, o que aconteceu? Só que aí, conversando depois com a professora Fernanda, a gente viu que fazia total sentido, porque
No momento inicial da pesquisa, os dois grupos, independente se você era controle ou grupo experimental, eles responderam a um instrumento que era sobre letramento digital em saúde. E depois no follow-up eles também respondiam. Então, às vezes, o simples fato de dar alguma informação sobre a temática para esses adolescentes, oferecer uma informação sobre, olha, você presta atenção, né, aonde você está buscando a informação, você se sente que você tem a capacidade para usar a internet como uma ferramenta para buscar informações de saúde. Às vezes, só de você estar falando sobre esse assunto com eles, eles já podem ter ficado mais atentos no dia a dia de como eles estavam utilizando a internet como uma ferramenta de obter informações, né? E não só como uma ferramenta de entretenimento. E claro, né, que tem outras possibilidades, né? Tem o efeito Hawthorne, que é assim, só de você saber, né, que você está sendo observado, você pode mudar um pouco o seu comportamento, até porque todo mundo lia o termo de consentimento, de assentimento, então sabia que era uma pesquisa relacionada ao comportamento na internet, mas isso fez a gente perceber que como às vezes só de conversar com essa população sobre como utilizar a internet de uma forma mais segura, como isso já pode ser, né, uma forma de estar deixando eles mais atentos, né, sobre o comportamento deles. Então isso foi muito interessante. É interessante mesmo. É bem interessante. E agora eu vou voltar para você, Fernanda. Na prática, como é que um adolescente pode começar a identificar fake news hoje? Então vamos tentar trazer isso de uma forma realmente bem prática, né? Eu acho que o primeiro passo é ele desconfiar de conteúdos que sejam muito apelativos, muito alarmistas ou muito sensacionalistas. Então, aquele conteúdo, aquele post que imediatamente desperta na gente uma sensação de revolta, ou às vezes de surpresa muito grande, ou às vezes de empatia muito grande, tem esse apelo emocional grande, muitas vezes ele está relacionado com uma fake news, né? Depois disso, a gente ele seria a gente, ou esse adolescente, verificar quem que publicou essa informação, esse conteúdo. Essa fonte, ela é reconhecida? Ela, ela traz alguma evidência por trás dessa informação? Então, ela cita algum artigo científico com uma referência completa, ou onde a gente pode buscar por mais sobre essa informação, né? Ela vem de lugares confiáveis, então é um site do Ministério da Educação, por exemplo, do Ministério da Saúde, ou é apenas um influenciador da internet que não tem nenhuma formação em saúde e que está divulgando essa informação. Então, a gente tentando identificar se quem está promovendo, quem está compartilhando essa informação tem a evidência e tem, digamos assim, know-how para estar divulgando isso, também já nos dá uma dica se essa informação é confiável ou não, né? Também é importante observar qual que é o objetivo desse conteúdo, se é informal, se é apenas de chamar atenção, de ganhar engajamento, né? Ou seja, em resumo, antes de acreditar, antes de compartilhar, parar para checar, né? Então, ir um pouquinho mais fundo nessa notícia, ir um pouquinho mais fundo nesse conteúdo. Eu acho que esse já é um hábito simples e que já tem um impacto grande, né, na defesa dos nossos adolescentes contra a desinformação. Bom, Ana, a Fernanda já mostrou a identificação e o ensino para identificar as fake news, né? Na sua opinião, o que é que faz uma fake news, pensando especificamente em adolescentes, o que é que faz uma fake news parecer assim tão convincente? Então, é interessante que já tem alguns estudos que falam que a gente tende a acreditar e compartilhar nas fake news que concordam com o que a gente pensa. Então, às vezes, assim, o adolescente só quer uma confirmação do que ele já acha. E aí, quando ele vê aquele conteúdo, isso faz ficar ainda mais interessante. E principalmente agora que a gente vive na era da inteligência artificial, os conteúdos, né, que estão na internet, eles já têm uma estética de conteúdo muito profissional.
Então, isso também deixa talvez as postagens mais interessantes, mais atrativas. São conteúdos, como a professora Fernanda falou, que são muito apelativos, muitas vezes sensacionalistas. E para adolescentes, uma coisa que às vezes pode ser mais atrativo para eles é quando prometem resultados milagrosos, assim. Então, principalmente quando a gente pensa em estética, em produtos de beleza, em emagrecimento, a gente tem que lembrar que não existe receita milagrosa para nada, né? Então, quando a gente vê algum conteúdo que já promete resultados que são muito difíceis de conseguir em pouquíssimo tempo, já é um sinal para a gente ficar alerta, né? Porque aparecem para adolescentes, né, que ainda não têm, como a gente conversou, desenvolvimento crítico, às vezes posts falando que tem uma receita para você perder 10 quilos em 2 semanas. Então, pode ser que esse tipo de coisa atraia a gente de alguma forma e faz com que muitas vezes as pessoas tomem decisões relacionadas à sua saúde, enfim, a partir dessas informações que eles viram. Faz muito sentido, faz muito sentido. São mais vulneráveis, vamos dizer assim, né, Ana? Isso. Porque, assim, na maioria das vezes os adolescentes estão usando a internet de forma autônoma, né? E sem supervisão. Não querendo colocar os pais também como culpados de alguma coisa, porque a rotina de todo mundo é extremamente cansativa e muitas vezes a gente não consegue estar a par de tudo que está acontecendo. Mas principalmente, né, nessa população que tem habilidade técnica, mas ainda talvez não tem toda a habilidade crítica e cognitiva, porque está nesse período de formação, é muito perigoso o que eles podem estar vir acreditando. Muitas vezes tem uma confusão muito grande de número de seguidor com o número de realmente o grau de conhecimento científico sobre determinado assunto que aquela pessoa posta, né? Não é porque uma pessoa realmente tem uma representatividade muito grande na internet que ela tem o conhecimento formal ou, enfim, científico sobre determinado assunto que ela está postando. Isso é uma coisa que é muito importante a gente enfatizar. Importante, sim, sim. Fernanda, se esses vídeos fossem lançados nas redes sociais hoje, eles vão competir com os conteúdos virais? Adoro essa palavra, conteúdos virais, que é a outra palavra da moda, né? Pois é, tá aí um bom ponto, né? Competir com os conteúdos virais, eu acho que é um grande desafio, porque nas redes sociais não basta a gente ter um conteúdo de qualidade, né? É preciso conseguir alcançar as pessoas dentro de uma lógica que é guiada por algoritmos. E esses algoritmos, eles tendem a favorecer conteúdos que geram reações rápidas, emoções imediatas, alto engajamento, e às vezes as desinformações elas se beneficiam justamente disso, né? Então, como a gente começou a falar um pouquinho antes, as fake news elas costumam ser mais sensacionalistas, mais apelativas e feitas justamente para prender a atenção, o que facilita a sua circulação, né? Então, os vídeos educativos, que são baseados em evidências, eles enfrentam essa barreira. Mesmo eles sendo confiáveis, mesmo sendo relevantes, eles nem sempre conseguem a mesma visibilidade espontânea de um vídeo que foi desenvolvido para justamente conseguir esse engajamento, né? Então, por isso que além da gente produzir um conteúdo com linguagem acessível e formato atrativo, é fundamental que a gente pense em estratégias de disseminação desse conteúdo, né? Então, uma delas pode ser, por exemplo, contar com compartilhamento por perfis de grande alcance e de credibilidade. Então, como instituições, influenciadores e criadores de conteúdo com forte penetração entre os adolescentes. Falando, por exemplo, dos nossos vídeos, a nossa ideia é disponibilizá-los assim que possível nos canais de redes sociais da Odontopediatria, UFMG, da UFMG, também os canais de redes sociais das agências de fomento, e com isso a gente ir conseguindo um maior compartilhamento para que isso tenha uma penetração maior mesmo entre os adolescentes. E quando a informação ela confiável, ela circula por canais que já têm a atenção e a confiança desse público, ela acaba ganhando muito mais potencial de alcance e de impacto, né?
Então, assim, o desafio atual, ele não é apenas produzir ciência de qualidade, mas também fazer com que essa informação ela circule de forma estratégica nos espaços digitais, que são onde os adolescentes estão, né, majoritariamente atualmente. E para enfraquecer essa desinformação, a gente precisa não só desse conteúdo confiável, mas também dessas estratégias inteligentes de comunicação. E talvez essa seja a parte mais difícil para nós, né, da área da saúde, assim. A gente tem que, como é que eu posso dizer, ampliar o nosso hall de habilidades. A gente tem que se aproximar de habilidades que eram antes, muitas vezes, das áreas de humanas, por exemplo, né, de comunicação, de estratégia, que puxa um pouco para a questão do marketing e tudo mais. E aí isso faz com que a gente tenha que sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Eu acho que é isso que a gente tem percebido atualmente, né? E começado a fazer esse movimento. E estudar um pouco também, porque eu fico imaginando produzir um conteúdo educativo viral. Não é para qualquer um, não. Tem que estudar um pouquinho mesmo para conseguir, É, né? com certeza, né? A gente tem que se apropriar de algumas habilidades que não são as que a gente aprendeu na nossa formação básica de profissional de saúde, né? É isso. E aí, bom, pelo que você falou até agora, eu até já sei a sua resposta. Mas enfim, Fernanda, você acha que só informar é suficiente ou a gente precisa mesmo, vamos dizer, ensinar as pessoas para um pensamento crítico em saúde? Eu acho que essa é justamente a maior bandeira, né, do letramento em saúde ou da literácia em saúde, né, de que a informação por si só ela não é suficiente. Então, a informação sozinha, ela pode ser ignorada, ela pode ser mal interpretada, né? Ou muitas vezes pode chegar uma informação que não é adequada e a gente precisa mesmo empoderar os nossos pacientes, a nossa população, para que tenha uma capacidade de avaliação mais crítica, né? Ensinar as pessoas a se perguntar: essa informação ela é confiável? Posso confiar nisso que eu estou vendo aqui? De onde que ela veio? Quem que está produzindo essa informação? Qual será o interesse por trás dela, né? Faz sentido isso aqui que eu estou lendo? Isso pode ser útil dentro da minha realidade? Então, quando a gente ensina isso, a gente está dando autonomia, né? E a autonomia ela é algo, acho que muito mais importante do que a gente simplesmente ensinar uma coisa específica dentro da saúde, né? Ensinar a pessoa a buscar e a decidir por si própria e a se embasar na ciência para essas decisões, né? E eu acho que isso é essencial para as decisões conscientes em saúde, que é tudo que vem de encontro a toda a filosofia do letramento em saúde, né? Sim, com certeza. E assim, né, pelo que vocês estão dizendo, os vídeos que vocês produziram, eles estão muito nessa linha, né? De Uhum, desenvolver uma habilidade crítica neles, né? Sim. Aliás, eu, exatamente. eu tenho acesso aos artigos, né, de vocês sobre esse assunto, né, os artigos referentes aos vídeos, e aí eu já vou colocar aqui na descrição do episódio o link para eles, vocês já me passaram, né? Eu vou passar o link para o nosso ouvinte poder acessar a publicação na íntegra e poder se inteirar um pouco mais também sobre essa temática, né? Ainda com você, Fernanda, esse tipo de intervenção de vocês, ele é facilmente, vamos dizer assim, replicado para escolas ou mesmo inserido na política pública? O que é que você pensa disso? Olha, eu acho que essa intervenção através dos vídeos, e foi um dos nossos objetivos, ele pode sim ser usado de forma muito prática, tanto em ambientes escolares, como em unidades de saúde, em campanhas educativas, né? Porque os vídeos eles são ferramentas acessíveis, de fácil disseminação, com uma linguagem próxima da realidade dos adolescentes. Então, assim, foi um pouco do nosso objetivo, até de facilitar essa transposição, né? Para que pudesse ser usado em outros ambientes de uma forma simples e fácil. Eles podem apoiar ações de promoção de saúde, de combate à desinformação, de uma maneira, acho que bem concreta e bem simples, né? Mas se a gente for pensar de uma forma mais ampla, a gente sabe que o ideal não seria isso, né? O ideal era que a gente tivesse o desenvolvimento de um pensamento crítico e da literácia digital em saúde trabalhado de uma forma transversal ao longo do ensino fundamental e médio, né? Integrando, digamos assim, a formação dos nossos estudantes. Então, a gente tem visto algumas experiências bem-sucedidas em alguns países, por exemplo, países nórdicos, que já tem incorporado o combate à desinformação e essa educação midiática no currículo escolar,
né? Entendendo que essa é uma competência essencial para a cidadania mesmo, num mundo que está ficando cada vez mais digitalizado, né? Então, no Brasil, a gente avançar nesse sentido, é claro que depende de políticas públicas, depende de mudanças estruturais na educação, não é uma coisa tão simples, mas eu acho que a gente que trabalha com essa temática tem que estar juntos tentando lutar por isso, porque realmente, se a gente quiser ter um alcance maior, acho que esse é o caminho, né? Mas enquanto isso, ainda que de uma forma, enquanto isso não acontece assim, de uma forma mais ampla, né? Acho que essas iniciativas pontuais, como a produção desses vídeos, elas são muito importantes porque elas ajudam a preencher justamente essa lacuna, né? E oferecem aos adolescentes algumas ferramentas para lidar melhor com as informações em saúde. Então, embora as ações individuais elas não substituam as políticas num nível nacional, né? Eu acho que elas têm um papel fundamental nesse momento de poder gerar um impacto real desde já, né? E assim o artigo principal, assim que o artigo principal, como a Ana também já comentou do estudo, ele for publicado, agora ele está em fase de revisão, eu acredito e a gente deseja que não demore muito isso. A nossa ideia é realmente disponibilizar esses vídeos para amplo acesso, tanto nos sites institucionais quanto das agências de fomento, e para tentar fazer uma contribuição ainda que pontual, enquanto a gente não consegue uma mudança mais ampla nesse sentido. Certeza, porque daí manda inclusive para o Ministério da Saúde, já vai para o setor de adolescentes do Ministério. Tem que ser assim mesmo. É, É como você disse, experiências pontuais que vão evidenciando ações bem-sucedidas que podem ser adotadas na formulação de política pública. Por aí que a gente vai. A gente não começa de cara com a política pública, né? A gente começa mostrando coisas que fazem com que seja conveniente e assim aplicável e útil criar a política pública para aquilo, né? exatamente. Pois Exatamente. eu vou agora para a nossa última pergunta. Vou para você, Ana. Se você Ok. pudesse aí deixar uma mensagem final aí sobre saúde na internet, qual que seria ela? Que nem tudo que viraliza é verdade e que saber filtrar em uma informação é uma habilidade de saúde. A gente tem que lembrar que assim não é todo vídeo que é feito para a internet que vai passar por um desenvolvimento tão criterioso como o nosso, né, que demandou tanto tempo, tantas pessoas envolvidas. É, mas a gente pode ficar atento e é para a gente ficar atento é, sempre que a gente vê uma publicação na internet. Então, assim, analisa se quem fez o post sabe sobre o que está falando. Então, assim, se é uma fala sobre um cosmético, quem está falando aquilo é uma dermatologista? Analisar, né, que quem está fazendo o post tem propriedade para falar do assunto. E mesmo se a pessoa tem propriedade para falar do assunto, cheque em outros lugares, né? Então, ver se a postagem na internet tem referência, se tem fonte, se fala de onde aquela informação saiu, analisar a data que a publicação está feita, porque a ciência muda o tempo todo, então a gente tem que ver se é uma publicação recente. É, então, sempre assim que uma pessoa ver alguma coisa que achar interessante na internet, não resolver às vezes comprar um produto ou mudar um comportamento por causa de uma informação que ela viu. Vai procurando em outros lugares para ver se mais pessoas que entendem sobre o assunto estão falando aquela mesma coisa, né? E eu acho que é muito importante a gente lembrar que a opinião de uma pessoa não é evidência científica, ou seja, não é fato. É muito importante a gente ter nossa opinião, sim, só que ela não significa que é a verdade. E que sempre que a gente vai fazer uma mudança de comportamento na nossa vida, a gente tem que basear em fato, em evidência científica, e não em opinião. Acho que seria isso. Ah, eu posso complementar rapidinho? Eu acho que assim, de mensagem final que a gente precisa ter é que a internet ela pode ser uma grande aliada da saúde, né? Mas para que isso aconteça, a gente tem que usar ela com essa ferramenta com bom senso, né? Nem tudo que parece verdadeiro é confiável e eu acho que buscar informações de qualidade é também uma forma de autocuidado, né? Então, assim, usem a internet, mas use com consciência, porque a informação salva, mas a desinformação também pode adoecer, né? Então, acho que essa é a mensagem que fica dessa nossa conversa gostosa de hoje. Obrigada, viu, Helena, mais Adorei. uma vez pelo convite, e obrigada aos ouvintes
da Rebraus. Quando a gente fala de um tema que a gente gosta, a gente não quer parar de falar. Isso. Mas vocês fizeram um fechamento belíssimo, tanto na questão de você fazer um filtro, de você realmente ver o que você está abraçando ou não, né? Como a questão de você entender que a internet está aí para ajudar, ela não está aí para prejudicar, mas tem que ser realmente a coisa certa, a coisa boa e a coisa baseada em evidência, né? Gente, eu queria agradecer demais você terem estado com a gente aqui hoje, tá? Fernanda, Ana. Eu sei que a Ana, que está em outro país ainda tem a questão do fuso horário, né? Então, eu queria agradecer demais. Estou à disposição para quando vocês quiserem voltar, principalmente quando vocês puderem conversar mais diretamente sobre os vídeos. Eu tenho certeza que vocês deixaram o gostinho de quero mais nos nossos ouvintes. Né? Quero agradecer também os nossos ouvintes, porque eles têm estado presentes sempre valorizando a expertise dos nossos convidados, e isso está fazendo o programa crescer e, consequentemente, a Rebraus crescer também. Então, eu agradeço também nesse aspecto a colaboração de vocês, tá bom? Muito Obrigadão, obrigada. E gente. convite aceito já, Muito viu? obrigada. Estaremos de volta. Obrigada. Sim, muito Um obrigada abraço a pelo todos. convite. Eu que agradeço mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.